Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 20, melhor, em Êxodo capítulo 20, desculpe, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo de número 20, quero dizer para os irmãos que nós vamos começar uma exposição da lei do Senhor, e o propósito nosso então é mostrar como que os 10 mandamentos podem ser aplicados em nossa vida. Então, o meu propósito aqui é fazer uma exposição. Hoje eu farei uma introdução e depois nós vamos trabalhar cada um dos mandamentos. Quero lembrar aos irmãos que cada mandamento vai demandar pelo menos 2 sermões, cada mandamento que nós vamos debater aqui ou pregar aqui ao longo da nossa exposição, né? Assim, durante o tempo que nós vamos aqui passar estudando o capítulo 20 de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós fizemos a leitura do verso 1 até o verso de número 17 de Êxodo capítulo de número 20. Muito bem, meus irmãos, depois de 3 meses que o povo saiu da terra do Egito, Deus então, por meio de Moisés, conduziu esse povo até o Monte Sinai, e ali então Deus veio numa grande manifestação. A Bíblia nos diz que Deus desceu sobre o monte, e fala que então uma nuvem negra, com relâmpagos, com trovões, com som de trombeta, de vozes, desceu ali, e Deus então falou com Moisés. E esse sinal foi muito importante, porque ali há um testemunho visível daquilo que Deus fez. É bem provável que não só Israel viu essa grande manifestação, mas é possível que povos que talvez viviam ao redor, ali, ou próximo, também viu isso no Monte Sinai. Então ali houve uma manifestação de Deus, e ali de fato Deus falou com o seu povo. Deus falou e Deus deu mandamentos ao seu povo. Então o capítulo 20 aqui descreve esse momento glorioso, esse momento terrível também, até porque Moisés diz que estar ali era algo terrível, era algo amedrontador, ele não queria estar ali, porque ele estava contemplando naquele momento a glória de Deus, a majestade de Deus e quem Deus é.
Então isso trouxe um certo terror. E Moisés também preparou o povo para se aproximar daquele momento. Tanto é que Moisés diz, olha, ninguém toque no monte, nem vocês, nem o animal de vocês, porque aquele que tocar no monte será morto. Será morto. Então, a seriedade disso, a gravidade disso era algo que Deus então trouxe para testemunhar para aquele povo e para mostrar para aquele povo quem ele é. No entanto, Moisés subiu para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Então, no verso 1, amados irmãos, o texto começa assim, então falou, ou então Deus falou, todas essas palavras. É importante destacar aqui que, de fato, Deus falou. Ali não foi apenas Moisés aqui não está descrevendo algo simbólico, ou como se Deus falasse. Moisés está dizendo que Deus falou de fato, audivelmente. Moisés ouviu, os sacerdotes ouviram, e todo o povo ouviu Deus falando com Moisés ali, né, face a face. Então, o texto diz aí que Deus falou. E observe, os irmãos, que o texto aí diz que Deus falou. A palavra Deus aí traduzida para a nossa língua é Elohim. E a ideia aqui é do Deus majestoso, o Deus grandioso, o Deus soberano que criou os céus e a terra, que trouxe tudo à existência. Este Deus falou com Moisés. Esse é o ponto. E indiretamente está falando com o povo de Israel. E o povo de Israel está vendo essa grande manifestação e eles estão vendo Deus falando com Moisés. E tanto é que eles dizem para Moisés, sobe você, nós não. Sobe você e nós não. Então, quando eles perceberam algo aqui, eles dizem, sobe você e nós não. Mas o ponto é que Deus então falou com Moisés. E aí então, no verso 2, ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos entender isso aqui. A palavra Senhor aí é Yahvé. E esse nome que Deus então se deu a conhecer é o seu nome que mais fala de quem Deus é. De quem Deus é. Um Deus soberano, um Deus que entrou em aliança com o seu povo, um Deus que sempre existiu e sempre existirá, ou seja, o Deus que não tem começo, meio e fim, ou seja, Ele é o Deus que sempre existiu e existirá por toda a eternidade. Então, Ele se revela como o Deus soberano, o Deus da aliança, o Deus autoexistente. Ele também se revela como Deus todo-suficiente. Ou seja, Ele é o Deus que Ele não precisa da sua criação, mas Ele sustenta toda a sua criação. Ele alimenta, Ele que dá vida, respiração e tudo mais. Mas o ser humano não pode acrescentar nada a Deus. Compreenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, Deus, ao se revelar aqui, Ele está deixando bem claro para o povo dele, que as orações deles, a adoração deles a Deus, não iria acrescentar nada ao Senhor, porque Ele é o Deus todo-suficiente. Ele não é um Deus como é o Deus dos egípcios, ou o Deus dos gregos, ou dos romanos, que precisava de algum sacrifício, de alguma adoração para que eles continuassem a existir. Não, Deus é o Deus que sempre existiu, e existiu com o seu próprio poder. Então Deus é o Deus todo suficiente. Também este Deus é o Deus soberano, que reina sobre Israel e reina sobre todas as nações da terra. Ou seja, o reinado de Deus não está restrito a um povo, a um agrupamento, mas é um reino que está sobre todos da terra, tanto judeus como gentios, então todos eles estão debaixo do reino de Deus. E também o Senhor aqui implica no caráter santo de Deus. Ele é um Deus santo, um Deus puro, por isso que os querubins, quando estão ao redor de Deus, eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, porque eles sabem que aquele que está sentado no trono é mais santo do que eles. Por isso que eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, para mostrar então que Deus é um Deus que Ele é soberano, Ele sempre existiu, sempre existirá, Ele é autossuficiente, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é um Deus santo, puro, e Ele é aquele que determina ao ser humano o que o ser humano deve fazer, a sua criação. Foi Ele que criou as leis da natureza. Ou seja, nós vivemos num cosmos onde tem uma ordem, e esta ordem existe porque Deus criou as leis
da natureza. E por que ele fez isso? Porque ele é rei absoluto, ele é senhor absoluto. Então Israel tinha que saber exatamente com que Deus eles estavam lidando e qual Deus eles deveriam adorar. Então veja que primeiramente ele diz: eu sou o Senhor. Não são os deuses egípcios, não são os deuses das nações, porque são deuses, entre aspas, não há deuses, mas ele diz: eu sou o Senhor, e somente eu, e não há ninguém além de mim. Ainda, meus irmãos, ele diz: eu sou o Senhor, seu Deus. Ele diz que o tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Observe que Deus também se revela aqui como Deus redentor, como Deus que salva. Quem libertou o povo da terra do Egito? Quem libertou o povo do poderio egípcio? Quero lembrar aos irmãos que o Egito naquela época era algo muito parecido com o que é os Estados Unidos hoje. Uma nação que tinha um grande exército, tinha um grande armamento, tinha um grande poder econômico, intelectual. Então era uma força que dominava as demais forças que estavam ali. E é no meio deste povo egípcio que Deus manifestou o seu poder, para mostrar que não há nação que possa resisti-lo. Por isso que os cananeus, quando eles ouvem que Israel está chegando na região ali de Jericó, fala que o coração deles se tornou como coração de água, porque eles pensavam assim: se Deus destruiu o Egito, que é o poder maior, e os deuses egípcios, o que será de nós, então? Não há quem possa resistir a esse Deus. Ele é Deus nos céus e Deus na terra. Então, observe, os irmãos, que Deus então diz: eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus se revela aqui como Deus redentor, como Deus que salva o seu povo. É Ele que liberta o seu povo da escravidão, e é Ele que conduz o seu povo para a terra prometida, para a terra que Ele mesmo preparou, que Ele mesmo então formou, que Ele então está conduzindo o seu povo para a terra prometida. Então veja que eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Meus amados irmãos, eu quero aqui fazer algumas aplicações desses primeiros versos, porque assim como Deus é o Deus majestoso de Israel, Ele é o nosso Deus também. Nós devemos entender que a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso culto a Deus e a nossa vida, ela é vivida diante deste Deus, e é este Deus que nós servimos. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é Senhor absoluto, e é o Deus que nos livrou da morte eterna. Como o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, da mesma maneira que Deus libertou este povo da escravidão do Egito, Deus também nos resgatou. Deus também nos libertou da escravidão, do pecado, de Satanás, da morte, e também nos tirou debaixo da sua ira. E isso mostra que Deus, então, Ele é todo poderoso, porque Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu o pecado, e nada pode impedir o poder de Deus. Então, a igreja, quando está adorando a Deus, ela precisa ter essa percepção de quem Deus é, e uma percepção que vem por meio das Escrituras Sagradas, que o Deus absoluto de Israel também é o meu Deus e é o seu Deus. É o Deus que a igreja adora, é o Deus que a igreja serve, e é o Deus que a igreja deve toda a adoração, todo o amor e toda a reverência. Então, o primeiro ponto aí que nós temos que compreender, para nós podermos entender a lei de Deus, é saber quem Deus é. E até porque a lei de Deus vai nos ensinar quem Ele é, e o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Esse é o ponto. Então, Moisés está no monte, falando com Deus, e Deus falando com Moisés, e ele então vai dizer: diga para o povo, Deus falou, audivelmente. Não foi uma miragem, não foi uma visão, não é um símbolo, ou Moisés está tentando descrever alguma coisa, ele diz: Deus falou. A voz de Deus, audivelmente. Moisés ouviu, o povo ouviu o que Deus estava falando com Moisés. Então, o primeiro ponto aí, irmãos, é nós entendermos quem é o Deus que revelou-se para Moisés e deu os 10 mandamentos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, então, para alguns pontos importantes, quando nós vamos estudar a lei. Então, a primeira coisa que nós falamos aqui, temos que aprender, é que a lei é divina, ela vem de Deus, não é uma criação humana, não foi Moisés que inventou isso.
Nós temos lá o conhecido Código de Hammurabi. Ali são leis que foram criadas por homens. Embora, se a gente pegar algumas coisas ali, tem muito a ver com aquilo que está aqui nos 10 mandamentos. No entanto, isso foi criado por homem. No entanto, a lei de Moisés aqui, que ele dá para o povo, ela vem direto de Deus. Então, nesse sentido, são preceitos divinos para os homens. Agora, se Deus é o Deus criador dos céus e da terra, a lei não foi dada só para Moisés, ou melhor, só para Israel. Foi dada para todos os seres humanos. Independentemente se eles são israelitas ou não, se eles são crentes ou não, então a lei de Deus é para toda a humanidade. Então, primeiramente, irmãos, quando você estiver estudando os 10 mandamentos, você precisa entender que não é uma criação de Moisés, não foi uma invenção de Moisés, e nem do povo de Israel, mas aqui tem a ver com os mandamentos de Deus. Então, eles são divinos. Uma outra coisa que nós temos que entender quando nós estamos estudando a lei, é que a lei de Deus é perfeita. O salmista diz isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a ideia de perfeição na Bíblia é uma coisa completa, plena, que não há falhas. Não há falhas. Ela por si só é completa, é plena. Não há erros nela. Então, o ponto é que a lei é perfeita. E por que ela é perfeita? É bem lógico. Porque quem deu a lei é perfeito. Deus. Então, ao estudar a lei, você precisa entender que ela é perfeita. Mas a pergunta fica, e nós que somos imperfeitos? Como que nós vamos cumpri-la? Como que nós vamos obedecê-la? Esse é o ponto. Mas Jesus nos consola nessa parte. Eu não vim destruir a lei. Está lá em Mateus capítulo 5. Eu vim cumpri-la. Ou seja, lembre sempre os irmãos que Cristo é o nosso substituto. Foi Ele que obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Mas o ponto é, você ao estudar a lei de Deus, você precisa entender que ela é perfeita. Ela não tem brechas, ou seja, ela não tem falhas, ela não pode falhar, é algo completo, é algo pleno. Ou seja, não há nada na lei que venha vamos dizer assim, a denegrir a lei. Mas ela é perfeita. O outro ponto aí que nós temos que entender é que, além de ser perfeita, a lei é boa. Ela não é ruim. Ou seja, por que Deus deu a lei? Deus deu a lei por amor à humanidade. Ou seja, Deus está dando a lei para Israel por amor a Israel. E a lei é boa, ela nos conduz para a vida, para o conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Então, e Paulo, quando escreve a sua carta para Timóteo, a sua primeira carta lá no capítulo 1, ele vai falar sobre isso. A lei é boa, quando ela é usada de maneira correta. Então, o outro ponto que nós temos que compreender aí, é que a lei de Deus é boa. É boa. Então, se você estuda a lei, você conhece a lei de Deus, você vai fazer bem para a sua alma. Você vai fazer bem para o seu coração. Você fará bem para a sua vida. E você vai conhecer a bondade de Deus por meio da lei. Deus está se revelando para nós e Deus está dizendo para nós o que Ele gosta e o que Ele não gosta e o que nós temos que fazer. Então, ela é boa. Uma outra característica da lei de Deus, eu estou só lembrando os irmãos que hoje é apenas uma introdução, mas antes de nós desenvolvermos aqui os pontos da lei, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. O outro ponto é que a lei ela é imutável, ou seja, ela não muda. Aquilo que ela foi na época de Moisés, ela continua sendo o que ela é, o que ela foi, ela continua sendo o que ela é e continuará por toda a eternidade. Então ela não muda. Aquilo que Deus estabeleceu é exatamente aquilo que todos os povos, todas as eras devem fazer, porque ela não muda, porque Deus também não muda. Aquilo que Deus era, Ele é e sempre será. Não há mudanças em Deus, não há mudança na lei de Deus. É por isso que Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, a lei do Senhor, ela é imutável. Ou seja, aquilo que não se podia fazer há 1000 anos atrás, não se pode fazer agora. E nunca poderá fazer. A lei não muda. Ah, mas a sociedade mudou. O comportamento mudou. Deus não muda, a lei dele não muda. A palavra dele não muda. Ela continua moderna por toda a eternidade. Quando eu falo moderna, ou seja, atual. Ela sempre será atual porque ela vem de um Deus eterno.
um Deus que sempre existiu, o Criador do tempo, das eras, das épocas, e Ele estabeleceu uma lei que vai reger toda a humanidade de igual maneira. O que há 1000 anos não se podia fazer, não se pode fazer agora. E assim, se viver bilhões e bilhões de anos, a Terra continua a lei em vigor, não se faz o que ela disse para não fazer. O outro característica da lei aí é que ela é absoluta. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem destruído o chamado absolutismo. Não existe absolutos. Cada um tem a sua verdade. Não entre nessa linha, porque vocês vão se estrepar. E o ponto é, quando alguém diz que cada um tem a sua verdade, já está estabelecendo um absoluto. Veja a incoerência daqueles que dizem que não tem, cada um tem a sua verdade. Mas o ponto é que a lei de Deus é absoluta. Ela está dizendo para o homem o que é a verdade, e como devemos compreender a verdade, e como devemos colocar em prática a verdade. Ela é absoluta em todo o seu sentido. Então esse é um ponto importante quando nós tratamos da lei. Ao estudar a lei, ela é absoluta. Ou seja, quando é dito assim, olha, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, essa é uma verdade absoluta. Ela não muda, ela continua, e ela se estende por todas as gerações. E durante toda a eternidade, não se pode tomar o nome do Senhor Deus em vão. É uma verdade absoluta. Não tem como corrigir isso ou melhorar isso. Ela já está no seu estado absoluto. Então, ela é absoluta. Uma outra coisa que nós temos que saber sobre a lei é que ela é universal. Eu falei um pouquinho aqui antes, mas, por exemplo, para quem que é a lei? Uma vez eu estava evangelizando o Senhor, e aí ele falou para mim assim, mas viu, você não pode fazer isso, né? E você não pode fazer aquilo. Eu falei, olha, as coisas que eu não posso fazer, o senhor também não pode. Como assim? Você é crente? Não, tudo bem, eu sou crente. Mas aquilo que um crente não pode fazer, o ímpio também não pode. Porque o Deus do crente é o Deus do ímpio. E a lei que Deus estabeleceu para o crente, estabeleceu para o ímpio. Não há duas leis diferentes. A uma eu posso fazer, a outra não pode porque é crente. Não, veja bem, aquilo que um crente não pode fazer, meus irmãos, o ímpio também não pode. Porque a lei de Deus é para os dois. Só que tem um que vai obedecer, tem outro que não. Mas, eu não vou obedecer, e daí? A lei continua para ele. No dia do juízo, ele vai ser julgado de acordo com a lei de Deus. Não tem como escapar. Então, quando nós falamos que a lei é universal, ou seja, a lei é para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas, individualmente e coletivamente. Não há possibilidade de ter uma lei paralela. Não, a lei de Deus, ela é dada para todos, porque Ele se revelou aqui como Deus Criador, Elohim, o Deus majestoso, que trouxe tudo à existência pelo seu próprio poder. Então a lei é para todos os seres humanos. Uma outra coisa que nós temos que aprender sobre a lei, é que a lei ela é um meio de graça. O que é um meio de graça? O meio de graça é algo que Deus nos dá para nos abençoar. Por exemplo, a ceia do Senhor é um meio de graça. A oração é um meio de graça. Então, é uma forma que Deus usa para nos abençoar, para fazer com que as suas bênçãos cheguem até nós. Então, a lei foi dada como um meio de graça. Bom, se ela é um meio de graça, meus irmãos, ela não pode salvar ninguém. Então quer dizer que se obedecer à lei você salva? Não, não, não. Ela não foi dada para salvação, em nenhum momento. Ela não pode redimir. A lei foi dada para nos ensinar quem é Deus, qual é a vontade dEle e para nos beneficiar. Mas para salvar, não. Nunca ninguém foi salvo pela lei. Mas e Adão? Não, Adão estava no estado de perfeição, ele podia cumprir a lei. Quando ele pecou, ele se corrompeu totalmente. E agora a lei perfeita não pode ser cumprida por um homem imperfeito. Por isso que Cristo teve que nos substituir. Ele teve que tomar o nosso lugar, obedecer a lei em nosso lugar, para que as bênçãos da lei chegassem até nós. Então, a lei é um meio de graça. Ela nos ensina quem é Deus, o caráter de Deus, e ela nos ensina como nós devemos servir ao Senhor e como nós devemos adorar ao Senhor. Então, importante aí que salvação só vem por meio de Cristo Jesus. Outro ponto, irmãos,
da lei, para nós estudarmos a lei, é que ela é eficaz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você estudar a lei, e se você entender a lei, e você perceber que ali na lei há uma promessa, e você obedecer a lei e suplicar a Deus por aquela promessa, Deus vai te responder. João fala uma coisa importante. Ele fala assim, olha, eu sei que ele vai me responder. João fala isso lá na primeira carta dele. Eu sei que tudo que eu peço para ele, ele me dá. Mas por que João tinha essa certeza? Aí depois ele explica. Porque eu guardo os seus mandamentos. Era bem simples, percebe? Ele conheceu os mandamentos, ele tinha os mandamentos de Deus diante de si, ele conhecia, então ele pedia de acordo com os mandamentos. Ou seja, a lei do Senhor, ela é eficaz para aquilo que ela foi dada. Então, se você quer experimentar as bênçãos de Deus, se você quer entender se de fato Deus te ouve mesmo, Deus te sara mesmo, Deus te levanta mesmo, conheça a lei, conheça as promessas que estão implícitas nela, e você vai ver se ela é verdadeira mesmo ou não. Jesus falou isso para os fariseus e para aqueles que estavam ouvindo. Quer saber se a palavra que eu estou falando é verdadeira? Coloque em prática. Coloque em prática. E você vai ver se é de Deus mesmo ou não. Então, ela é eficaz para cumprir o propósito para o qual ela foi dada. Quero lembrar também os irmãos que a lei, ao mesmo tempo que ela é moral, ela também é espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Um mandamento que é dado só para forma é legalismo. Eu sempre falo para os meus filhos, sempre a tendência deles é perguntar assim, pai, isso é pecado? Eu não sei por que as pessoas perguntam assim, isso é pecado? Eu falo assim, não é por aí que você aborda. Não é por aí que você aborda. Você precisa saber primeiro assim, se isso é de acordo com a vontade de Deus ou não. Não é se é pecado ou não. Porque se você for lidar com isso, você vai ficar legalista. Isso pode, aquilo não pode. Isso aqui você pode comer, não, isso aqui você não pode comer. Aí você pergunta, por que não? Não, porque é pecado. Mas como assim? Onde está escrito isso? As pessoas não sabem onde está. Eu acho que está lá na Bíblia. Alguém falou alguma coisa na Bíblia. Mas ela não foi estudar e não foi ver o que é pecado e o que não é. Então, pecado, irmãos, na verdade, é você desobedecer a lei de Deus. Agora, existem coisas legítimas que a lei te manda fazer, te manda experimentar. Percebe? Aí eu começo a dizer, isso é pecado. Não, peraí, qual é a vontade de Deus? O que agrada a Deus? É assim que nós temos que abordar as coisas, porque senão nós vamos ser legalistas. Então, se a lei só fosse moral, ela estaria criando legalistas. Veja só, os fariseus interpretavam a lei de qualquer jeito, do jeito deles, e aí então colocavam um monte de regrinhas na vida do povo, diz, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tocar nisso, você não pode tocar naquilo, e aí então enchia de regras. O que eles ficaram? Legalista, coração duro, sem vida espiritual, sem comunhão com Deus. Então, se ela é moral, em que sentido? Que ela vai regular as nossas atitudes para com Deus e para com o próximo. Ela ensina nós nos relacionarmos com Deus e adorar a Deus, como também nos ensina a amar o próximo, a lidar com o próximo. Mas o ponto é que ela é moral e ela é espiritual, ou seja, ela nos aproxima de Deus. Ela nos torna íntimos de Deus. Ela faz com que o caráter de Deus reflita em nós. Então, o ponto é que, quando eu estudo a lei, eu estou aprendendo a viver e, ao mesmo tempo, eu estou alimentando a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus. Então, eu preciso compreender isso, que a lei, ela é moral, mas também ela é espiritual. Ou seja, ela vai dizer para você como você deve fazer as coisas e por que você deve fazer, e quando você fizer, o que vai acontecer. Sempre por trás de um mandamento há promessas, como também há maldições. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado. Então, há consequências, tanto positivas como negativas, tanto na vida moral como na vida espiritual. Mas o ponto é que ela nos conduz à comunhão e à intimidade com Deus. E ela não cria legalistas, porque senão Cristo seria o maior legalista que tem, porque ele cumpriu a lei. Mas observe que Jesus dizia assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus diz, olha, eu te glorifiquei na terra fazendo a obra que me deste para fazer. Veja bem, Jesus cumpriu a lei, ele obedeceu a lei. E
quanto mais ele obedecia à lei, mais comunhão ele tinha com o Pai. Então a lei nos conduz a ter comunhão com Deus. Ela não é legalista, pelo contrário, ela liberta, ela nos ensina a viver, ela nos torna verdadeiros humanos, assim como Cristo também foi. E o outro ponto aí que nós temos que entender é que a lei nos conduz a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você deve estudar a lei. E você deve tentar obedecer à lei, não para salvação, mas porque ela é um meio de graça. Mas é bem provável que quando você tentar fazer isso, você vai se ver como Paulo se viu. Eu conhecia a lei, eu conhecia o pecado. Aí aquilo tudo que era proibido, eu descobri o que era proibido. E Paulo foi tentado, assim como todo mundo a quebrar a lei. Mas pode ser que no momento da nossa vida nós venhamos a quebrar a lei, e aí? Aí nós temos que olhar para Cristo. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz que a lei foi usada por Deus como uma pedagoga, ou como aio. A ideia é, a pedagoga é aquele que pegava o filho, criava o filho e depois devolvia o filho para o pai e para a mãe. Então a ideia é que a lei, ela nos conduz a Cristo, ela nos leva até Cristo, porque quando nós quebramos a lei, nós não podemos pagar. Nós não podemos suportar plenamente a maldição dela. Então, aí ela nos faz olhar para Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei em meu lugar. E é por isso que eu posso ser restaurado por causa de Cristo Jesus. E eu estou aqui já concluindo aqui, mas é importante dizer que também a lei, ela é justa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não há possibilidade alguma de alguém obedecer a lei e não ser abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você falar para uma pessoa crente, obedecer a Bíblia, e ela disser que obedeceu a Bíblia e não funcionou, deixa eu dizer para você, não creia nisso. Porque a lei, ela é justa. E ela nos dá exatamente aquilo que nós merecemos. Percebe? Ela não vai cometer injustiça com ninguém. Quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, Ele não comete injustiça. Ah, mas não deu certo. Espera aí. Não é que a lei não funcionou. Ou você não creu, ou você não obedeceu de acordo com as Escrituras. Porque ela não pode falhar. E quando ela abençoa de maneira justa. Por isso que ninguém precisa ter inveja do outro. Porque Deus abençoará cada um segundo as suas obras. É a lei. Ou seja, quem ora mais, vai ter mais o quê? Percepção da presença de Deus, do amor de Deus, de quem Deus é. Quem mais estuda a Bíblia vai ter mais conhecimento de Deus, do que deve fazer, do que não deve fazer. Então, sempre será mais abençoado. É o que Paulo diz, quem mais semeia, mais colhe. Então, a lei é justa, e ela nos dá exatamente aquilo que nós merecemos. E por fim, irmãos, eu falei um pouco no começo, mas a lei, ela expressa o amor de Deus por nós. Por Deus nos amar, e por Deus querer um relacionamento profundo conosco e íntimo, Ele nos deu a lei. Percebe? Ele não deu para amaldiçoar primeiramente. É porque Ele ama, e é porque Ele quer ter comunhão com o seu povo, Deus deu a lei. Então, quando eu estudo a lei, eu sei como Deus quer ser amado. Eu sei como Deus quer ser servido. Eu sei como Deus quer ser adorado. E eu sei como eu posso ser feliz. E eu sei como eu posso ser bem sucedido, porque a lei está dizendo para mim, ou melhor, Deus está dizendo para mim, por meio da lei, como Ele quer nos abençoar. Então, a lei é uma manifestação do amor de Deus. E Deus revela para nós os desejos que há no coração dEle por meio da lei. Ou seja, quando você estuda a lei, você percebe o que Deus quer de bom para nós. Então, a lei, ela é uma expressão do amor de Deus por nós. Então, meus amados irmãos, eu aqui fiz apenas uma introdução. Deus permitindo, então, no próximo domingo, nós vamos falar sobre o versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo. Ele diz, não tenha outros deuses diante de mim. Eu acredito que nós vamos, pelo menos, fazer 2 sermões aqui nesse versículo, porque há muitas coisas aqui que está, ou seja, aqui está resumido,
mas nós temos que entender essa expressão à luz de toda a Bíblia, mas por hoje eu quero, então, trazer esses princípios para os irmãos, para que os irmãos possam aprender a ler os 10 mandamentos de uma maneira muito mais agradável do que é ensinado muitas vezes, né? Parece que é uma coisa meio sofrível, né? Nossa, isso aqui... Não, Deus fez isso para o nosso bem, e para a nossa alegria, e para glorificá-lo. Então, meus irmãos, eu quero aplicar aqui para os irmãos alguns pontos importantes. Primeiro, você deve estudar a lei, porque você estudando a lei, você vai conhecer Deus, o caráter de Deus. E você não vai sair chutando por aí, como alguns chutam, eu acho que Deus é assim. Não, a lei diz para nós quem Deus é. Então, estude a lei, estude os 10 mandamentos. Se possível, decore cada um deles e guarde no seu coração. Então, estude com amor, estude com humildade, estude com reverência, e estude buscando conhecer mais de Deus e viver mais para Deus. Porque foi para isso que Deus nos deu os 10 mandamentos. Então, Deus se revela para nós, nos ensinando quem Ele é. E você, lembre disso, ao estudar os 10 mandamentos, você vai estar seguro em tomar decisões na sua vida. Eu sei que todos os dias nós temos que tomar decisões, não é assim? Eu creio que é assim com os irmãos. Sejam decisões difíceis como simples. O que eu devo fazer nisso? Ou o que eu devo fazer naquilo? Se você estudar a lei de Deus, você vai aprender. Como você deve falar? Como você deve pensar? Como você deve agir? E quando você estiver diante de uma decisão difícil, a lei vai te ensinar como que você deve fazer. Então, estude a lei, porque ela te dará sabedoria. É o que Davi diz, dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. E por fim, meus amados irmãos, se você quer entender o que é a plena vida em Cristo, estude a lei e obedeça a lei. Você não só vai entender o que é viver plenamente em Cristo, mas você vai valorizar muito mais a obra de Cristo Jesus, que foi feita em seu lugar. E não só isso, com certeza a lei também, sendo usada pelo Espírito Santo, vai aumentar o amor, o seu amor por Deus. Tem horas que nós nos sentimos, pelo menos eu, é um pecado que eu confesso todo dia para Deus. Eu digo, Senhor, eu não tenho te amado como eu deveria te amar. Há momentos que eu permito que alguma coisa interfira nesse amor. Então é um pecado que sempre nós temos que confessar, mas quando nós estudamos a lei, nós aprendemos a amar a Deus com mais profundidade, com mais alegria. Então, meus irmãos, estude a lei, porque ao estudar a lei, você vai aprender a valorizar a obra de Cristo, você vai aprender a amar mais a Cristo, amar mais Deus o Pai, e você vai aprender não só isso, mas também a viver na dependência dEle. E com certeza, as suas decisões serão decisões sábias. Então, a lei de Deus, ela restaura o coração, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, porque foi para esse propósito que Deus deu a sua lei. Então, que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos, e que Deus assim nos ajude a vivermos de conformidade com a sua lei. Amém.